Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 31 de julho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Os discípulos se acercaram dele e, despertando-o, disseram: Mestre, sossobramos. Jesus, levantando-se, falou ameaçadoramente ao vento e às ondas agitadas. Tudo logo cessou e reinou grande calma. Lucas 8, 24. Meta do mês: desenvolver a fraternidade na construção da paz. A pouco e pouco acabamos por entender que apenas o amor, que sabiamente se divide em bênçãos de paz e alegria para com os outros, é capaz de multiplicar a verdadeira felicidade. Emmanuel, no livro Vida e Sexo. Meta do dia: ajude renunciando. Ante o próprio bem, procure o bem do próximo. Sugestão para sua prece diária: prece em favor dos cansados e desesperados do caminho. Graças a Deus. Elevemos os nossos corações ao alto. Sintamos a presença de Jesus, a presença dos nossos anjos protetores, de tantos outros amigos espirituais que velam por nós. Bondoso Jesus, queremos colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão cansados, que estão entristecidos, que não sentem mais vontade de progredir, não sentem vontade de viver. Que o seu amor inunda seus corações de paz, de alegria, de vida. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos há 6 dias do nosso curso em nossa Casa Espírita. No próximo final de semana, às 5:30 da tarde, nós teremos a aula inaugural do curso Conheça o Espiritismo. Você está curioso? Você quer estudar sobre Jesus? Você quer estudar sobre Deus? Sobre obsessão? Sobre mediunidade? Sobre caridade? Venha estudar conosco a doutrina espírita no dia 6 de agosto, às 5:30 da tarde. Lembramos aos amigos que na descrição de nosso vídeo nós temos o link para a inscrição. A inscrição é gratuita. Meus amigos, nós queremos lembrá-los que hoje, no final da tarde, nós teremos o culto do Evangelho no Lar, que será transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Agora de manhã, nós estaremos em nossa Casa Espírita, nos preparando para as atividades da campanha. Queremos ainda lembrar aos amigos que amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. Então, se você deseja fazer o tratamento espiritual em nossa Casa Espírita, venha amanhã a partir das 8 horas da noite. Anda triste, com ideações suicidas, está envoltos nas drogas, nos vícios. Venha fazer o tratamento espiritual. Existem doenças, fantasmas, dores que estão pelo seu corpo inteiro? Que tal fazer o tratamento espiritual? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de Mateus. Pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará.
Mateus, capítulo 6, versículo 14. Vantagens do perdão. Quando Jesus nos exortou ao perdão, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Registremos alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências da vida prática. Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. Impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente. Alentados por nossa aspereza ou intolerância. Liberar-nos-emos de qualquer perturbação no tocante a ressentimento. Imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los por nossa causa nos despenhadeiros da culpa. Defenderemos a tarefa sob nossa responsabilidade, sustentando-a a cavaleiro de intromissões que, a pretexto de auxiliar-nos, viessem arrasar o trabalho que mais amamos. Impeliremos o agressor a refletir seriamente na impropriedade da violência e adquiriremos a simpatia de quanto nos observem, levando-os a admitir a existência da fraternidade, em cujo poder dizemos acreditar. Quantos perdoem golpes e injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio ou extinguem focos de delinquência no próprio nascedouro, amparando legiões de criaturas contra o desequilíbrio e resguardando a si mesmos contra a influência das trevas. Perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Comunicação de Emmanuel registrada no livro Aulas da Vida, editora Ideal, capítulo 16. Meus amigos, não queremos problema para nós, então vamos perdoar. O ódio, o ressentimento, a mágoa vão trazer grandes transtornos para nós. Então é muito importante nós trabalharmos no nosso coração o perdão, porque o perdão ele vai trazer equilíbrio para nós, vai trazer cura das enfermidades. Você sabia que muitas enfermidades que estão em nosso corpo estão ligadas à falta de perdão? Pois é. Então, o tipo câncer e outras enfermidades são resquícios de mágoas e ressentimentos. Não quer dizer que é só dessa encarnação.
Tem muitas encarnações nossas aí para trás que nós não perdoamos e ainda não conseguimos perdoar. Eu quero lembrar aqui do livro Jornada dos Anjos, quando a, o Constantino ele mata o próprio filho lá no ano 200 e pouco, e o filho não consegue perdoar a, a esposa do Constantino, que foi a causadora do assassinato, porque ela fez intrigas para o pai a respeito do filho, quando o pai acaba assassinando o filho. E o filho nasce aqui na década de 80, aqui no Brasil, e começa a desenvolver o câncer. E os espíritos, no decorrer do livro, dizem que a, o câncer está relacionado à falta de perdão lá do ano 200, que o filho do Constantino não deu à, à, à esposa de Constantino naquela época, que nasce aqui no Brasil como filha desse senhor com câncer. Então a gente vê, meus amigos, que é muito importante quando Jesus nos diz que fazer o bem nós tiramos do nosso coração uma multidão de pecado. O que é isso? Nós tiramos os erros que nós fizemos das outras encarnações quando nós nos dedicamos à prática da caridade. Pessoas que nós agredimos em outras encarnações, até nesta encarnação mesmo, por atos, palavras e pensamentos, com a prática da caridade, podemos estar acolhendo um familiar daquele irmão com quem nós tivemos contenda. E a partir daí, esse irmão desenvolver o perdão, desenvolver o amor por nós, o respeito por nós e deixar de nos atacar, de nos obsediar. Então, tanto aqui na Terra, encarnado, com a prática do bem, nós vamos angariar os amigos espirituais e também amigos aqui na Terra, que vão nos respeitar, que vão nos querer bem pela maneira em que nós nos encontramos ou vivemos. Então, é importante, como diz o Emmanuel, trabalhar e servir, para que a gente consiga perdoar, como diz o texto de Mateus, capítulo 6, o versículo 14. Então, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, o perdão vai promover a extinção do mal, vai trazer a paz aos nossos corações, vai trazer o equilíbrio, vai nos harmonizar. Nós vamos angariar amigos. Então, aproveitemos esse tempo em que nós estamos aqui na Terra para angariar amigos, nos dois planos da vida. Então, perdoar é uma libertação, é sair das algemas que nos prendem ao despenhadeiro da culpa. Eu estou lendo o livro, estudando o livro, melhor falando, Os Mensageiros. E num dos capítulos nos diz que fala sobre os profissionais da saúde, fala dos médicos principalmente, que o médico era cirurgião e ele era negligente, porque cada cirurgia que ele fazia, ele via o dinheiro entrando, ele ficava querendo ter e mais ter terras e terras e terras, com cada cirurgia. Então, muitos irmãos morreram no processo da cirurgia por desatenção do profissional, porque ele via só o bem material. Nós sabemos que cada profissão tem os espíritos que auxiliam o trabalhador ali no seu processo de trabalho. E na medicina, então, nem se fala, né? Então, os médicos espirituais estão junto com os médicos terrenos para auxiliar no tratamento daqueles irmãos ali. E esse médico, quando ele desencarna, ele retorna para o mundo espiritual com grande dívida por causa da sua negligência no trabalho. E tinham dois médicos auxiliares que não foram mortos pela sua negligência na medicina.
mas por terem colaborado com ele nesse processo, eles criaram os três, então, uma, um processo obsessivo entre eles, de ódio, de mágoas, de ressentimento. E no livro Os Mensageiros conta, então, essa tristeza desses profissionais, né? Então, meus amigos, a gente vê que a vida continua depois da morte e que nós não viramos santo porque morremos. Nós continuamos o José que era aqui na Terra, continua no mundo espiritual, num corpo diferente, não é mais o corpo material, é o corpo espiritual. Mas continua do mesmo jeito, com seus defeitos, com suas virtudes, continua. Os amigos que aqui nós angariamos, também vamos tê-los no mundo espiritual. Os inimigos também. Então, é por isso que é importante trabalharmos nos nossos corações o perdão, para viver essa tarefa em plenitude. Vamos fazer prece, então, pedindo a Jesus que nos conceda o desejo do perdão e das desculpas, né? Que a gente tem vindo aí nessas últimas semanas estudando sobre o perdão. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, rogamos a Ti e aos bons espíritos o amparo durante o dia, durante a semana, para que consigamos desenvolver nos nossos corações o arrependimento pelas nossas falhas, nossas faltas, não só o arrependimento, mas que tenhamos, Jesus, as condições de reparar ainda aqui, enquanto encarnados, desenvolvendo em nossos corações o perdão, a paz, o amor e a fraternidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.